Novo pedido de impeachment contra Lula. Além disso, o jornalista Alexandre Garcia mostrou outra notícia que faz Lula e a turma do PT passar mal. Trump tomou uma decisão drástica. O deputado federal apresentou uma denúncia contra Lula, alegando crime de responsabilidade fiscal devido a possíveis irregularidades no programa Pé de Meia, iniciativa voltada à redução da evasão escolar no ensino médio. De acordo com o parlamentar, pagamentos foram efetuados ao longo de 2024 sem autorização prévia do Congresso Nacional, utilizando recursos extra-orçamentários. Além disso, ele aponta que repasses foram feitos às vésperas das eleições municipais, o que, segundo a denúncia, poderia comprometer a isonomia do processo eleitoral. Então, não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Eu via na notícia que vai dispor de 50 milhões para propaganda. Aí eu pergunto, mas propaganda do governo? O governo vende o quê? Engano. O governo compra com propaganda, não é? Bom, por falar nisso, né, vejam só, não está adiantando a propaganda, talvez por isso ele tenha trocado de agência de publicidade pública no governo. Está lá o marqueteiro, ministro Sidônio, continua dizendo que foi crime o que se mostrou para a população do que ia se fazer com o monitoramento do PIX. Eu diria que foi burrice do governo não ter dito a verdade. Era só dizer, olha, está cheio de gente que não está pagando imposto de renda, não está declarando imposto de renda e está ganhando muito, escondido pelo PIX, enquanto outros têm que pagar. Por que não disseram? Não, mas é da natureza desse governo ficar camuflando, dando voltas em vez de ir direto ao assunto. E aí, 50 milhões para propaganda, para compra. É a propaganda que compra. Mas aí vem o Instituto Ipsos, que está publicado no Globo, que até agora a coisa está feia. 63% dizem que o governo está indo na direção errada. 65% dizem que a economia está indo mal por causa disso. 41% dizem que, os maiores problemas, crime, 41%, saúde, 38%, pobreza, 37%. São os 3 maiores problemas do país, todos sob a responsabilidade do Estado brasileiro, em seus diferentes níveis. Pobreza, 37%. E Lula ia acabar com a pobreza lá no Lula 1. Passou Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Lula 3, 37% dizem que é o 3º maior problema do país. Gente, eu ouvi uma repórter conhecida ontem, eu ouvi através do Oi Luiz, e ela estranhando muito e desprezando o discurso de posse de Trump, sob o argumento de que ele só repetiu o que tinha dito na campanha. Ele repetiu tudo o que disse na campanha. Meu Deus, como a mentira já se naturalizou brasileira. Ela acha que o normal é o candidato sair em campanha e faz um monte de promessa para ser eleito. E depois não repete mais nada. Esqueçam o que eu prometi na campanha, agora eu vou fazer isso. Essa é a cabecinha dela. Incrível, né? E o Trump foi lá. Primeiro veio coisas óbvias, né? Que ele prometeu e que está cumprindo, né? Está saindo, por exemplo, da OMS. Imagina só que
Os Estados Unidos entra com $500 bilhão por ano de dólares para sustentar a OMS. E a China? Os Estados Unidos tem 300 milhões de americanos. A China tem 1 bilhão e 200 milhões, né, grosso modo. Entra com 39 milhões só. Aí eu caio fora. Caiu fora do Acordo de Paris. Claro, o Sol não assinou. O Sol é que é o dono do aquecimento mais ou menos 1 grau, 2 graus dos oceanos e que provoca clima na Terra em ciclos, desde que a Terra existe. Isso é cíclico, né? Ele caiu fora. O OMS também, né, que foi tudo isso que aconteceu. Aliás, falando em OMS, só para lembrar, né, nem gosto de lembrar, porque eu vou lembrar de amigos que foram vítimas de uma crueldade incrível que saiu pela televisão aqui no Brasil sobre vacina e sobre tratamento. Ordem do dia, Pix. Em 2020, em plena pandemia, nós criamos o auxílio emergencial. Mais de 40 milhões de pessoas se beneficiaram e passaram a ter conta em banco. Ato contínuo, em novembro de 2020, nós criamos o Pix via Banco Central, sem qualquer taxa. Você se lembra muito bem. Você tinha que ir numa agência bancária e via TED ou DOC fazer aquela transferência. Levava dias e você pagava. Com o Pix, você deixou de fazer qualquer pagamento. Os bancos perderam quase 30 bilhões por ano. Mas quem ganhou foi você, trabalhador, informal ou não. Todos ganharam. Lembra de assaltos em caixa eletrônica? Deixou de existir, até isso. E nós, o Brasil, passou a movimentar por dia mais de 100 bilhões de reais via Pix. O atual governo, vendo esse volume todo à sua frente, está buscando uma maneira de taxar isso daí. Ele nega, mas é um governo que mente o tempo todo. Lembra das blusinhas da Shein, lá da China, que ele falou em campanha que não ia taxar e acabou taxando? Esse é o governo. Ele quer também, de forma bastante clara, monitorar as pessoas. Ou seja, vai ter uma perseguição àquelas pessoas que eles acham que é inimiga do governo, que é inimiga da esquerda ou do PT. Então, é um problema sério. O que nós nos comprometemos? Já estamos trabalhando, na volta ao recesso, o parlamento vai buscar uma alternativa para isso. Fazer com que tudo volte à normalidade. E o Pix volte a ser o que ele foi até há poucos dias. Temos certeza que seremos vitoriosos. Agora, como é um governo que gosta de taxar, o governo já anuncia um novo imposto sindical para os trabalhadores do Brasil. Não dá para acreditar nesse governo, não dá para acreditar nesse atual presidente da República. Vamos fazer o possível para voltarmos à normalidade. Um abraço a todos.